Bem, gente, coloquei pra vocês a minha retrospectiva dos 23 pros 24 anos. E eu resolvi pegar e fazer esse videozinho aqui contando um pouquinho sobre o período do diagnóstico do autismo, que eu acho que é bem interessante pra vocês. Hoje em dia, eu sou bem de boa pra falar sobre isso. Eu tinha basicamente a certeza absoluta que eu era autista desde os meus 15 anos. Sim, desde os meus 15 anos. Então você me pergunta, Gabi, por que você demorou tanto tempo pra ir atrás do seu diagnóstico? E eu te digo, medo e falta de dinheiro. Calma que você vai explicar, eu vou te explicar melhor. O meu primeiro contato com uma pessoa autista laudada, né, foi quando eu tinha por volta dos meus 11, 12 anos. Quando a minha irmã, ela foi babá de um menininho que era autista. E desde então, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto pra me poder entender melhor. Porque sabe aquela criança que sempre gostou de incluir aquelas pessoas que eram diferentes? Então, sempre fui eu. Eu sempre gostei de entender a diferença do outro e sempre busquei respeitar a diferença do outro. Tanto é que eu sempre tive muita facilidade a fazer amizade com pessoas de grupos da minoria, sabe? Por exemplo, pessoas da comunidade LGBT, pessoas que são da pele escura, entre outros fatores. Por quê? Porque eu sempre tive facilidade de incluir pessoas de minoria. Eu nunca fui preconceituosa. Então, só por isso daí, você já entende o porquê que eu comecei a pesquisar sobre o autismo. Eu queria entender como poderia ser uma pessoa de ajuda e não uma pessoa que atrapalhasse a vida daquele menininho que minha irmã cuidava, né? Porque eu achava muito interessante. E nisso que eu fui pesquisando, eu fui vendo muita semelhança comigo. Muita semelhança mesmo. Aí, quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, de tanto pesquisar sobre autismo e descobri que o jeito que o autismo ele acaba manifestando nas mulheres é diferente de como ele se manifesta nos meninos, então, por entender que o jeito que manifesta em cada indivíduo é diferente, eu simplesmente consegui entender que eu poderia ser uma pessoa autista e porque eu era assim diferente. E, pasmem, eu encaixava em muita coisa no que autistas mulheres falavam sobre. E aí, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, acho que eu sou autista. E a primeira coisa que minha mãe falou pra mim, não, filha, isso é normal. Você não é tanta, você é normal, você tá tudo certo, você não é autista. Eu olhei e falei, eu sou, eu tenho certeza que eu sou. Porque eu tinha 99,9% de certeza. E se tem uma coisa que Gabriele não deixa, é de ficar encafifado. Quando eu tô encafifada com alguma coisa, ninguém me tira. Você tem que ter uma certeza absoluta de que eu tô errada. Senão, acabou. Hoje em dia eu sei que isso também é da rigidez cognitiva, mas vamos lá que vocês vão entender. E aí, passe os tempos, né? Na época, eu, tipo assim, eu fiquei, ai, cara, devo estar caçando doença, né? Alguma coisa do tipo. Eu sou estranha mesmo. Então, eu deixei pra lá. Mas, eu deixei pra lá sem deixar pra lá. Eu comecei a enviar vídeos de coisas que eram iguaizinhas a mim, de pessoas autistas falando. E comecei a mandar pra minha mãe. E falei, mãe, olha só, eu não sou igual a essa pessoa? Mãe, olha isso, eu não sou igual a essa pessoa. E minha mãe começou a olhar e falar, nossa, Deus, Gabriela, não é que se bate mesmo com coisa de autista? Aí um dia, ela viu um vídeo de uma moça falando assim sobre coisas que provavelmente entrariam ali, né? Que você deveria investigar se você tivesse essas características em conjunto, né? Tipo assim, se você tivesse mais de 15 categorias daquela ali, seria bom você investigar que provavelmente ou você teria um autismo, um TDAH, se você batesse em alguma daquelas coisas. E tipo assim, o vídeo, ela citou tipo umas 22, 23 características. E a minha mãe falou assim, filha, quantas características delas você acha que você tem? Aí eu peguei, assisti o vídeo e falei assim, olha mãe, dessas 22, 23, eu devo ter minhas 20, 21. Porque duas, hoje em dia eu não faço mais, né? Eu aprendi a não fazer mais. Que eu não lembro o que que é. Eu acho, era chacoalhar pra frente e pra trás, né? Mas assim, eu falei, hoje em dia eu não faço mais. Ela falou assim, Gabi, eu acho que talvez seria bom a gente investigar, porque talvez você realmente seja autista, porque realmente bate muita coisa. E aí, até então, eu tive a coragem pra poder começar a ir atrás sobre o meu diagnóstico do autismo. Só que até então, gente, depois que minha mãe falou assim, que provavelmente eu realmente tinha algumas características, eu falei pra pouquíssimas pessoas no meu ciclo social, até porque meu ciclo social sempre foi muito pequeno, né? Pessoas que eu achava que eram minhas amigas, que eu achava que eu tinha um autismo que eu queria investigar sobre. E na época eu tive até uns apoios legais, sabe? E aí eu entrei num emprego num hospital que eu comecei a basicamente investigar sobre. Só que assim, os médicos nunca literalmente levaram em conta o que eu estava falando. Tudo que eu relatava, parecia que eles olhavam pra mim, tipo, ai, é ansiedade, ai, é depressão, falando, você acha que você pode ter, porque você pesquisa muito. Detalhe, ninguém ali era especializado na área, era uma médica da família. E aí ela me mandou num psicólogo, e o psicólogo, conforme o tempo, ele falou assim, olha, Gabi, eu acho que realmente você tem Asperger, né, que hoje em dia esse termo até caiu por terra, e tem TDAH. Só que nisso, eu saí do emprego que eu estava, por quê? Porque eu tive um burnout. Eu saí, eu me demiti, porque eu literalmente estava indo de arrasta. E aí sim, eu entrei numa depressão de verdade, gente. Eu entrei em depressão, já tava querendo ir de arrasta, tava uma loucura na minha mente. Então, investigar autismo, investigar depressão, cuidar da depressão, era o ó, não tinha como, sabe? Não tinha conciliação das duas coisas. Fora que eu saí desse plano de saúde do meu serviço, porque eu saí do serviço. Aí, eu comecei a passar pela UBS perto da minha casa. E eu citei pra médica e tudo mais. Mas eu me foquei, ela falou assim, vamos focar primeiro na depressão, em curar sua depressão e tudo mais, e depois a gente fala sobre o autismo. E tá, foi passando o tempo e tudo mais. Até que, quando eu já tava bem mesmo, até a médica já tava falando de tirar meus remédios, eu falei assim, olha, eu quero investigar sobre a possibilidade do meu autismo, né? Porque até então eu tinha muita certeza sobre isso, gente. E já era, tipo, 100% certeza que eu tinha alguma coisa. E eu achava que eu tinha o autismo e o TDAH, né? Por conta de algumas características minhas que são das pessoas que têm TDAH também, mas isso eu vou contar em outro momento pra vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu comento bem sobre isso. E aí, peguei, né, Gabriele, foi, e falou pra médica. Eu falei, olha, eu queria investigar e tudo mais, né? Eu tava passando pelo SUS, eu queria saber. Ela virou pra minha cara e falou assim, não acho que você seja autista. Detalhe, ela era médica da família, ela não era especializada no assunto, ela simplesmente tava falando. E nessa hora eu falei assim, você acha que fica na minha cabeça? Ela falou, acho, é tudo coisa da sua cabeça, provavelmente você pesquisa tanto que você pegou pra você. Cara, aquilo ali me afetou de uma forma
que eu não sei te explicar. Porque eu literalmente tava falando sobre características da minha vida toda, sofrimentos que eu passei na vida toda. Não era uma coisa que, tipo, eu olhei, gostei e falei, sou assim. Não, eu tinha investigado, eu passei anos, como eu falei, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu tinha 10, 11 anos. Eu fui ter uma certeza lá pros meus 15, aquela ainda certeza com dúvida. Eu fui investigar, eu fui perguntar, eu já tinha 20 e poucos. Então, assim, eu já tava com 20, 21 anos. Vocês têm noção do que foi essa mulher falar isso pra mim? Tipo, é coisa da minha cabeça? Foi literalmente anular todos os anos de sofrimento que eu tive na minha vida. E aí aquilo me fez eu ficar muito, muito triste. Aí a minha mãe, né, depois que a gente saiu do consultório, ela falou assim, filha, às vezes pra gente ter certeza de algo, a gente tem que investir dinheiro. Então, talvez você vai ter que pagar pra um especialista pra ele te analisar. E aí sim, ele bateu o martelo se você é ou não autista. Se isso é tão importante pra você, vai atrás. E aí, gente, eu peguei as minhas economiazinhas que eu tinha juntado ali naquele período todo de tempo que eu tinha. E eu falei assim, quer saber? Vou investir. Eu aproveitei que a gente tinha um plano de desconto aqui, que eu acho que vocês já devem ouvir falar, que se chama Cartão de Todos. E eu falei assim, quer saber, eu vou marcar uma consulta com o psiquiatra, né? Que é neuro. E eu marquei. E aí, o médico, na hora que acabou que, tipo, bem no dia da minha consulta, trocaram o médico, que era pra me passar por uma médica, trocaram por um médico. E acabou que atrasou muito. E por conta do barulho, da luz e tudo mais, e aconteceu que minha mãe teve que sair, né? Ela me deixou sozinha ali pra passar pelo consultório. Eu tive uma crise. Eu tive uma crise, assim, eu tive uma crise. Então, na hora que eu entrei no consultório do médico, eu estava em crise. Então, pra me explicar pra ele o que eu queria saber, já foi difícil. E nisso, já estava demonstrando meus comportamentos ali. Ali já estava descancarado meus comportamentos. E aí, ele pegou e falou assim, olha, eu vou te encaminhar pra fazer tal exame, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso aqui é o último que você tem que fazer e você vai trazer pra mim. Tá? Você vai trazer pra mim, você vai passar por tudo isso, você vai trazer pra mim. Gente, ele passou até TC pra ver se meu cérebro tinha alguma comorbidade também, né? E assim, fui fazer exame, fui fazendo exame, né? E assim, não são exames baratos, viu, gente? Porque pelo cartão eu tinha desconto. E ainda assim, foi uma lapada, viu? Uma lapada mesmo. E não foi barato. Mas, peguei e fui passar. Todos os especialistas. Inclusive, a neuropsicóloga, que é a Nayane, que eu marquei aí pra vocês, que me avaliou. E aí, ela me avaliando, que ela veio com uma pancada de ferramentas, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca fiz tanto teste na minha vida e me senti tão burra como naquele momento. E é muito engraçado, porque o que você acha que você, vamos assim dizer, você vai acertar, você erra, né? Porque era literalmente, ela me entregava a folha pra me fazer um negócio, aí ela me perguntava uma coisa, eu falava assim, tá, mas o que quer dizer isso? Porque eu não entendi bulhufa do que tava escrito naquilo ali, o que perguntava. Ela tinha que ficar traduzindo o negócio pra mim. E aí, vocês entendem a deficiência em comunicação. Eu falo bem, sim, eu converso bastante, eu consigo conversar, que nem eu tô conversando aqui com vocês. Mas me comunicar, meu amigo, isso já deu tanto problema. E aí foi passando o tempo, fui passando ali pra aqueles testes, e aí ela veio com o resultado do que ela pensava que poderia ser. Detalhe, a neuropsicóloga, ela não bate martelo. Quem bate martelo é o médico, é o psiquiatra, ele que vai laudar. Se você é autista, se você é TDAH, o que você é? E ela falou, Gabi, por tudo que a gente analisou, por todo o seu histórico de vida, por todas as conversas que eu tive com a sua mãe, porque sim, pra quem não sabe, como eu falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é necessário conversar com a mãe da gente ou com alguém muito próximo da gente pra saber os comportamentos da infância. Então, não, gente, não tem como falsificar um laudo de autismo. Não tem, é muita coisa que é analisado. Inclusive, pra passar por todos esses protocolos, eu tive muitas crises mesmo. Inclusive, uma vez eu cheguei no consultório da Nayane e foi muito difícil pra ela pegar e trabalhar ali comigo, aplicar as ferramentas, porque eu estava em crise e ela teve que me acalmar primeiro. Foi horrível. Então, nisso, ela pegou e falou assim, ó, de acordo com tudo aqui, eu duvido que você tenha o TDAH. Você tem realmente alguns comportamentos e o que eu diria que você é TEA mesmo. Você é TEA. Ela não colocou a possibilidade de grau de autismo, até porque hoje em dia isso meio que caiu por terra, mas porque não se fala grau de autismo, e sim o grau de suporte que um autista precisa quando ele está ali numa crise ou no decorrer da vida, né? Mas esse é assunto para outro vídeo, se vocês quiserem que eu explique melhor pra vocês. E aí, quando eu voltei no médico, o médico analisou todos os exames que ele tinha passado, ele conversou comigo, e aí ele bateu um martelo, de que realmente eu era uma TEA. Não, eu não tenho TDAH, eu só tenho autismo. E sim, foi um período muito difícil, o período do meu diagnóstico. Bem, gente, e aí ele bateu o martelo, ele falou, né, você realmente é TEA, você realmente vai precisar passar por terapias a vida toda. A gente vai começar primeiro com a terapia comportamental, pra gente ver aí como que vai caminhando e quais outras terapias que você vai passar. E depois eu explico pra vocês em um outro vídeo como que tem me ajudado as terapias no dia de hoje e como que o laudo do autismo me ajuda agora. E, pra finalizar, tá aqui o resultado da minha make, ficou assim, soltei o cabelo, fiz uma make bem levinha, olha, só um delineadinho, uma sombrinha, bem pouca coisa. E agora eu vou pro mercado. E hoje, gente, eu tô contando essa história porque eu fiz 24 anos. E, tipo, nesses 24 anos, pela primeira vez, eu estou feliz em existir. Então, comenta aqui pra mim, como que é pra você ter o diagnóstico de autismo, né? Agora tardio, mesmo que tardio, como que ele mudou a sua vida? Porque, pra mim, ele fez eu querer viver.